mundo muda, mas Cristo não. A gente vai meditar hoje nessa frase tão curtinha, mas tão impactante. E para quem não me conhece, meu nome é Anastácia. Eu servi durante 3 anos a Igreja de Presidente Prudente, especificamente na congregação do Jardim Itaipu. Bem, pensando neste devocional, veio essa frase, na minha cabeça. Eu amo tanto o nosso hino e o mundo muda, mas Cristo não. E há de ver que a gente é chamado o tempo todo à mudança, mas não com esta palavra especificamente. A palavra que é mais comumente utilizada é desconstruir. A gente é chamado o tempo todo para desconstrução, né? E é interessante como desconstrua os padrões que você entende por feminilidade, desconstrua os padrões que você entende por masculinidade, desconstrua aquilo que você entende por família, desconstrua aquilo que você entende por beleza. Na verdade, simplesmente desconstrua. A gente é chamado o tempo todo a desconstruir, mas será que é válido trazer este vocabulário este que muitas vezes é carregado de um conceito teológico por trás? Será que é válido a gente trazer este vocabulário, né? E principalmente esta palavra em específico? Eu poderia fazer uma brincadeira com todas essas palavras da moda, mas eu quis trazer essa palavra, desconstrução. E para isso eu gostaria de ler Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7, quando fala assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. E Paulo está aqui respondendo a uma quantidade de vãs sutilezas, de heresias que rondavam a sua época. E parece que é muito distante, mas quando a gente vai analisar, existia naquela época um gnosticismo incipiente, né? Um início de gnosticismo. Existia também um asceticismo, existia os judaizantes, que queria que aquelas pessoas voltassem aos métodos rudimentares, que Paulo fala até mais na frente. E quando a gente vai olhar a raiz, né, e o fundo de todas essas heresias, a gente percebe que, na verdade, o que está acontecendo no mundo hoje é uma reciclagem de conceitos antigos, com essa palavra nova, desconstruir. Enquanto o mundo nos chama para desconstrução, Paulo fala: olha, vocês já foram radicados e edificado. O crente não é desconstruído, mas sim edificado, mas sim construído, porque o que seria a edificação se não a construção em Cristo Jesus? Gente, a gente tem que lembrar que esta palavra edificação tem a ver, o que Paulo está querendo dizer é de edifício mesmo. Tanto é que ele usou antes a palavra radicados, de raiz. Então você tem uma edificação sólida, uma raiz profunda em Cristo Jesus, e é nela que você deve andar. Nada de desconstrução. E sim, olha para aquilo que você foi edificado, né? E confirmados na fé. E depois ele continua falando assim: olha, tal como vocês já foram instruídos. Eu não estou falando nada muito novo. Vocês já foram instruídos, já falaram isso para você. E parece que quando a gente trabalha com jovem e eu não sou mais tão velha assim, né? Ainda estou na UMP, me queda mais 2 aninhos na UMP. Parece que a gente tá enxugando gelo, né? Fala uma vez, fala duas, fala três, entra pelo ouvido, sai pelo outro. E é comum, eu vivi esta fase e vivo ainda hoje, de certa maneira.
Mas Paulo está falando assim, olha, nada de desconstrução. Na verdade, você tem que olhar para aquilo que você já foi instruído. E eu tenho certeza que vocês já foram diversas e diversas vezes instruídos na palavra de Deus. Eu tenho seguridade que vocês já foram edificados e radicados em Cristo Jesus. Porque todo aquele que aceitou a Cristo Jesus, esta realidade não é um talvez, mas uma certeza. É a certeza da salvação, é do fato de que nós fomos edificados em Cristo Jesus. Então, em um período em que nós somos chamados à desconstrução, por que não lembrarmos que já fomos edificados e que já fomos instruídos? Que o mundo pode mudar, mas Cristo não. Aquilo que não tiver de acordo com a palavra de Deus deve ser ferrenhamente rechaçado, ferrenhamente rejeitado. E como que a gente vai fazer isso? Assim como Paulo fez. Vamos lembrar que ele estava rebatendo vãs sutilezas e vãs heresias que estavam ao redor da igreja de Colossos. Então ele estava rebatendo, assim nós também. Só que parece que como a gente é jovem e muitas vezes não temos tanta instrução, a gente pensa assim, Paulo é Paulo, né? Paulo é Paulo. Paulo escreveu, Paulo sabia, eu sou o quê? Eu sou só um advogado, eu sou só um engenheiro, eu sou só um médico, eu sou só um estudante, eu só quero passar no vestibular. Gente, como que eu vou responder tudo isso? Mas não que a gente entre em debates acalorados, não é essa a minha vontade, mas pelo menos que a gente não traga esses conceitos para dentro da igreja e que principalmente a gente não abrace-os como sendo verdade. O crente, ele não é desconstruído, o crente, ele é edificado. O crente, ele já foi instruído. Óbvio que a gente precisa de muito mais aí nessa caminhada, mas é bom olhar para trás e ver tudo aquilo que Deus já fez, porque o versículo que fala, quero trazer à memória tudo aquilo que pode me dar esperança, é tudo aquilo que já me edificou, é tudo aquilo que já transformou o transporte perfeito, né? E no começo do livro, Paulo fala isso, olha, vocês foram transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E por que que agora você quer desconstruir? Sendo que você já foi transportado e edificado. E por último, ele fala o seguinte, crescendo em ações de graças. E eu sei que muitas vezes nós jovens olhamos para as nossas abstinências e até para nossa moralidade, para aquilo que a gente cumpre externamente, bom, sendo bom, a gente olha e pensa assim, poxa, mas eu gostaria de, por que não? E é uma luta dentro de nós, mas não adianta de nada a gente se abster de coisas que o mundo nos oferece e rechaçar vãs filosofias se no nosso coração a gente não está crescendo em ações de graça. Se no nosso coração o que mais a gente queria mesmo era estar igual todo mundo está. Era participar de um grupo que nos odeia, porque é isso que o mundo nos oferece, o seu ódio. Então, crescer em ação de graças se dá à medida que a gente lembra aquilo que Cristo já fez por nós. Olha, diante a tantos falsos ensinos, Cristo, ele já nos radicou e nos edificou. Ele já utilizou instrumentos de instrução para nós. E isso me dá gozo, e isso deve também te trazer gozo. O fato que
de saber que aquele que começou a boa obra há de terminar. Eu não quero me delongar aqui nesse pequeno devocional, mas eu gostaria de dizer que vale muito a pena estudar um pouco mais para poder entender que tudo aquilo que Paulo rebateu em um determinado momento não está muito distante daquilo que a gente vive hoje. E esse estudo vai trazer mais alicerce para as nossas crenças, vai trazer mais profundidade na nossa vida devocional e espiritual. E, consequentemente, vai elevar o nosso debate, vai elevar o nosso nível de consciência dentro da própria caminhada cristã. Não estou convidando para você ser um intrigueiro de internet, mas para ser uma pessoa com bases sólidas. Então é isso, meus irmãos. Eu sei que essa mensagem foi super curta, mas essa é a intenção mesmo, né? Porque afinal de contas estamos no IGTV e ninguém fica tanto tempo nesse negócio. Gente, foi um prazer este convite. Agradeço o pessoal da UMP e estou com muita saudade da minha terrinha, de Presidente Prudente, da minha igrejinha e dos meus irmãos que eu tanto amo. Beijo!